Cristo vive. Aleluia, Cristo vive. Nesses últimos dias, vem à nossa memória, que na verdade deveria vir à nossa memória sempre, cenas da prisão de Jesus, cenas vêm à nossa mente daquele período da sua tortura e dor. Havia cruzes, o Senhor carregando uma cruz, com certeza, muito mais pesada que esta, muito, muito, muito mais pesada. Vem à nossa mente o Gólgota, e o nosso Senhor morrendo, seu sangue sendo vertido do alto da cruz, e regando o solo ali do Monte Calvário. E vem também à nossa memória nesses dias, e especialmente na manhã de Páscoa, a cena da ressurreição. Por isso, esse contexto tão significativo do encontro da igreja na manhã de Páscoa. Relembramos a caminhada sorrateira, silenciosa de Maria Madalena, indo até o local onde estava o corpo de Jesus e tendo a visão surpreendente de que a pedra havia sido removida. Ela chora, ela é confortada no encontro com o Cristo vivo ressurreto. Essas imagens, essas cenas do texto bíblico vêm à nossa mente, todas elas, nesses dias, e como disse, assim deveria ser todos os dias. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a nossa identificação com Cristo na morte e na ressurreição. Lemos o texto bíblico da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versos 7 a 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 18. A Bíblia diz, em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 18. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus,
para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Somos convidados também nessa manhã e todos os dias a nos identificarmos com Jesus. Isso é viver o Evangelho. Ser cristão é viver ou buscar se viver diariamente a identificação com a pessoa de Jesus. Ser cristão, viver o discipulado, é seguir a Jesus. E somos todos os dias desafiados a nos identificarmos com Ele. Também, através da mortificação e da ressurreição. O mestre disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Nessa manhã, quando pensamos em todo o contexto da morte, da ressurreição de Jesus, nos perguntamos o quanto nós estamos de fato identificados com a pessoa de Jesus na sua morte e ressurreição. É fato que mais facilmente nós nos identificamos com a ressurreição. Mais facilmente nós abraçamos e tomamos para nós o significado, os benefícios da ressurreição de Jesus. Mais facilmente aceitamos o presente que temos da vida eterna, da salvação que nos foi garantida pelo fato de que Ele venceu a morte. Então, quando, na manhã de Páscoa, nós vamos até a sepultura de Jesus, vemos ali que a pedra foi revolvida e nos encontramos com Cristo vivo. O nosso coração se enche de fé e de esperança e de certeza de que um dia também, quando a morte nos alcançar, nós a venceremos, nós ultrapassaremos o rio da morte e nós chegaremos do outro lado, tendo conosco toda a eternidade para viver. É confortável, traz-nos um bem-estar.
nos identificarmos com Cristo na ressurreição. Porém, o desafio do Evangelho vai além. O Senhor nos desafia a nos identificarmos com Ele também através da sua morte. Porque não haveria ressurreição se não tivesse acontecido a morte. A mortificação é o caminho para a glória que se manifesta na ressurreição. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Em outras palavras, se Jesus não tivesse morrido, não haveria a sua ressurreição. Se nós não nos identificamos com Cristo através do sofrimento, da dor, do carregar a cruz, também a nossa esperança da ressurreição e da vida não teria sustentação. No texto que líamos, nos versos 10 e 11, 1 Coríntios ou 2 Coríntios 4, lemos o que Paulo diz: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Quando falamos em mortificação, em nos identificarmos com Cristo na morte, estamos falando de um viver, de um modo de viver que seja baseado numa entrega total, que seja baseado na renúncia, na aceitação da luta, da dor, da cruz, dos sofrimentos da vida e dos sofrimentos que podemos vir a experimentar especificamente pelo fato de sermos cristãos. Nesse ponto é importante, quando falamos da mortificação, quando falamos da renúncia, da aceitação da dor e do sofrimento, da aceitação da cruz, temos que entender o que seria a nossa cruz. De fato, a vida traz para todos nós, os humanos, sofrimento e a dor. Mas quando vivemos um tipo de dor que tem a ver com o preço que estamos pagando, porque somos identificados com Jesus, porque somos cristãos, isso sim é a nossa cruz. Porque o sofrimento, de certa forma, faz parte da vida e da experiência e da fragilidade humana. Mas somos desafiados a tomar a nossa cruz no sentido de aceitarmos o preço que eventualmente precisamos pagar pelo fato de que somos cristãos, para nos identificarmos com o crucificado. E quando fazemos isso numa atitude de identificação com Jesus, o fazemos pela fé. Se pagamos o preço da diferença, nós o fazemos com convicção de que quando nós pagamos o preço da diferença, Deus nos cobre qualquer prejuízo. Qualquer diferença que venhamos a pagar, qualquer preço que venhamos a pagar pelo fato de sermos cristãos, isso sempre nos trará a graça, a mercê, a bênção de Deus.
que seja minha e sua a oração do apóstolo Paulo, quando disse: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Aquela manhã majestosa da ressurreição, aquela manhã na qual definitivamente Jesus venceu a morte. Só aconteceu aquela manhã gloriosa da ressurreição, porque Jesus se entregou, porque Jesus se permitiu ver a fragilidade humana, mesmo sendo Deus. E nesta manhã, quando celebramos a ressurreição, lembramos disso. Quando pensamos em Jesus morrendo na cruz, aliás, essa cena é uma cena que intriga a todos nós, e principalmente aquele que não crê. Porque a imagem do Cristo crucificado, no olhar humano, é a imagem de um Deus fraco. Um Deus que se permite ser morto por mãos humanas. A imagem que naqueles dias, quando a multidão olhava para o crucificado sendo morto, era de um fraco. Muitos tinham a expectativa de que ele seria aquele que libertaria Israel do poder dos romanos. Essa era a concepção do Messias que se tinha, um libertador político, mas agora o veem na cruz morrendo, assassinado pelas mãos humanas. Um Deus. Que Deus é esse? Que Deus seria esse? Morto pelas mãos da sua criatura, da sua criação. Mas a leitura do Espírito Santo a respeito do que estava acontecendo lá na cruz é algo completamente diferente. A Bíblia diz que a morte de Jesus não significou absolutamente fraqueza. Pelo contrário, a morte de Jesus é a manifestação mais poderosa do amor de Deus. A manifestação do poder de um Deus tão tremendo que se fez homem, que se identificou com os homens, como a Bíblia diz. E esse é o nosso desafio a partir do exemplo de Jesus, porque ele se identificou conosco na sua morte. Temos que nos identificar com ele pelo modo como vamos escolher viver. E é isso que Paulo diz na carta aos Filipenses. Ele diz assim: seja a atitude de vocês, Filipenses 2, a partir do verso 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo e, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou
à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa não é a descrição de um Deus fraco. Essa é a descrição do Deus que, na sua humildade, revelou-se tremendamente poderoso, porque foi capaz de abdicar a sua posição de Deus e fez-se humano. Ele desceu do alto e veio à terra e sofreu o pior tipo de morte conhecida. Experimentou a cruz, uma identificação com a fragilidade humana. Sendo Deus, experimentou profundamente o sofrimento humano. Só Deus sabe o que se passa na minha e na sua vida nesses dias. E ao pensarmos na cruz e no sofrimento, e é claro, não podemos fazer e não vamos fazer nenhum tipo de paralelo de intensidade de sofrimentos. Cada um conhece a sua dor. Você sabe o que está vivendo hoje, ou que já viveu em dias passados. Nenhum de nós sabe o que está por vir no nosso caminho, as lutas, os desafios, os sofrimentos da vida, no momento em que a nossa fragilidade e a nossa humanidade nos tenha permitido, esteja nos permitindo hoje, ou nos fará, em algum momento, viver um tempo de profunda dor. E nessa manhã, quando pensamos em sofrimento, no sofrimento de Jesus, também gostaria de lembrar, porque estamos sujeitos ao sofrimento e à dor, tanto a dor que possa nos advir pelo fato de sermos cristãos, esse sim seria a nossa cruz, os sofrimentos que são oriundos da própria experiência de ser humano. Eu gostaria de lembrar a você que talvez nesses dias esteja vivendo algum tipo de angústia, de perplexidade, de uma ansiedade sufocante em relação a algo que esteja acontecendo ou por acontecer. Ou lembre-se de algo que viveu recentemente e que ainda lhe traz ao coração marcas, ainda dói, ainda o deprime, ainda o puxa para baixo. Eu gostaria de lembrar-lhe sobre a dor, que a nossa fragilidade, o nosso sofrimento pode ser a grande oportunidade de Deus e da manifestação do poder de Deus na nossa vida, porque o sofrimento e a cruz nos tornam mais humildes. E quanto mais humildes somos, maior a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Quanto mais humildes e quebrantados, maior a beleza da experiência com Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo, ainda na segunda carta aos Coríntios, algumas páginas aí adiante, no capítulo 12, versos 9 e 10, ele diz assim:
falando sobre a oração que ele fez a Deus para que lhe tirasse o espinho na carne, algo que o fazia sofrer. E ele diz: mas Deus me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais e me alegrarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu sou fraco, aí então é que eu sou forte. Um escritor americano, falando sobre esse tema que estamos discorrendo agora, de que a nossa fragilidade nos quebranta e abre espaço para a manifestação do poder de Deus na nossa vida, produzindo uma beleza incomparável. Quando o homem se sujeita ao poder de Deus, quebrantado pela dor, quebrantado pela cruz, ele faz uma comparação com a beleza das cataratas do Niágara. Nunca estive lá. Acredito que alguns irmãos aqui já estiveram e visitaram aquelas lindas cataratas. Não tenho a menor ideia, comparação entre as nossas cataratas aqui do Iguaçu. Bom, essas são nossas. Mas dizem que aquelas são lindas também. E aquele escritor faz uma comparação fantástica sobre a beleza daquelas cataratas, aquele volume imenso de água, águas que descem de um lago, que está numa posição bem superior a um outro lago. Toda aquela beleza existe, porque há uma diferença de plano, de altura, entre onde está o Lago Erie, lá no alto, e o Lago Ontário, lá embaixo. Quando o Lago Erie se desaba sobre o Lago Ontário, produz aquela beleza fantástica. E ele descreve: assim é a manifestação do poder e da graça de Deus, quando nós nos colocamos quebrantados no nosso lugar. E muitas vezes é o sofrimento e a cruz que nos coloca no nosso lugar, porque nos faz vivermos na dependência de Deus, e então nós permitimos que o poder de Deus se manifeste sobre a nossa vida de uma forma impressionante. Quando vierem as angústias, lembremos, Deus sempre tem um propósito. No texto que líamos inicialmente, 2 Coríntios 4, nos versos 7 a 9, Paulo diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O sofrimento, a perseguição, a cruz podem estar no nosso caminho, mas o Senhor jamais nos deixará provar acima do que podemos suportar. A cruz é para nós uma grande oportunidade de experimentarmos o conforto e o cuidado de Deus. Mas também a cruz é uma grande oportunidade para o aperfeiçoamento do nosso caráter cristão. É na dor, é no sofrimento,
é no carregar a cruz que nós aperfeiçoamos a nossa capacidade de compromisso, de comprometimento com Jesus. A cruz, como disse, nos quebranta, nos faz humildes. E um coração humilde é um coração que faz o diabo tremer. A cruz, o sofrimento, nos coloca numa atitude de quebrantamento diante de Deus. E o diabo tem medo de uma pessoa que vive em atitude de quebrantamento e de humildade. O diabo vê como presa fácil aquele que é vaidoso, aquele que é arrogante, aquele que se acha espiritual demais, aquele que se acha que dá conta, porque ele já tem tanto tempo de vida cristã, porque ele faz tantas coisas na igreja, porque ele conhece tanto a Bíblia, porque ele é inteligente, ele é bom. A vaidade, aos olhos do diabo, é o seu pecado predileto. Porque ele sabe que quando vaidosos, ele encontra um caminho fácil para nos derrotar. O sofrimento, a cruz nos quebranta e nos coloca longe das garras do diabo e o mantém distante de nós, porque o coração humilde, o homem que mantém o seu coração humilde, esse realmente resiste ao diabo. No apagar das luzes, então, da nossa reflexão, ou quase no apagar das luzes, penso com os irmãos sobre as decisões que precisamos tomar diante da cruz. Que decisões tomamos diante da cruz? Que decisões tomamos quando olhamos para Jesus, a rosa de Saron, o lírio dos vales, dando a sua vida, morrendo por nós? Da cruz de Jesus, a rosa de Saron, nasce a vida, a esperança, a fé. E quando olhamos para a cruz e nela vemos Jesus morrendo por nós, precisamos tomar algumas decisões. E a primeira delas, precisamos aceitar a soberania de Deus na nossa vida. Nós não entendemos muitas vezes a dor, o sofrimento, as perdas. Não entendemos porque, enquanto cristãos, muitas vezes Ele nos permite passar por desafios próprios de quem é cristão. Por que Ele nos permite a cruz? O fato é que nem sempre Ele nos poupa da cruz. Muitas vezes a dor vai fazer parte do nosso caminho. E há que essa dor, quando vier, seja resultado do nosso compromisso com Jesus, e não resultado dos nossos erros e pecados, que também nos trazem dor, os desdobramentos das decisões erradas, das coisas erradas que fazemos no dia a dia. E não me refiro a esse tipo de dor, embora através dela também o Senhor nos faça
crescer e abençoe as nossas vidas, mas nem sempre Ele vai nos livrar da cruz. Pensamos em Daniel, na cova dos leões o Senhor o livrou. Nos lembramos de Tiago. Tiago foi morto ao fio da espada. Nos lembramos de Pedro, que num momento seria morto como Tiago, e o Senhor enviou os anjos na prisão e o livrou da morte. Mas algum tempo depois, segundo a tradição, o próprio Pedro também foi morto e também crucificado. O apóstolo Paulo, ou melhor, o escritor de Hebreus, que não se sabe se foi Paulo, quem foi, menciona aqueles que foram mortos, passados ao fio da espada, torturados, porque não negaram o nome de Jesus. O próprio Jesus, antecipando a dor da cruz, Ele mesmo, humano, fragilizado, orou assim: Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Mas Ele mesmo disse: todavia, não seja como eu quero. Todavia, não seja como eu quero, mas que seja como tu queres. Quando pensamos no fato de que Deus pode nos permitir a dor, o sofrimento, a cruz, temos que lembrar diante da cruz que essa é uma atitude adequada diante da cruz. Aceitação da soberania de Deus. Muitas vezes não é fácil. É fácil aceitar quando Deus nos poupa, quando Deus nos abençoa com presentes, e Ele nos abençoa com presentes. É tão fácil recebermos as coisas que produzem em nós um bem-estar e que vem de Deus, mas a cruz não é fácil de ser aceita. Não é fácil de nos curvarmos diante da soberania de Deus e enfrentarmos de cabeça erguida os desafios e a dor da vida. Mas essa é uma decisão que nós temos que tomar diante da cruz. Precisamos nos curvar diante da soberania de Deus. Mas há uma outra decisão que precisamos tomar diante da cruz. Precisamos confiar. Precisamos confiar no amor de Deus por nós. Nós aceitamos a soberania de Deus quando nos permite a dor, se confiamos em primeiro lugar no seu amor por nós. O braço de Deus é movido em relação a nós, muito mais pelo seu amor do que exatamente pelo seu poder. Porque se Deus agisse para conosco, baseado exclusivamente no seu poder, nós seríamos massacrados, nós não sobreviveríamos. Deus é poder, mas a sua mão se dirige a nós, movida pela força do seu amor. Tudo o que Deus faz tem a ver com o seu amor por nós. Mesmo aquelas coisas que nós não conseguimos compreender que esteja acontecendo conosco. Por isso, uma vez Jesus disse para Pedro: o que eu faço, você não pode compreender agora, mas você compreenderá depois. Uma outra decisão que precisamos tomar diante da cruz, além de nos curvarmos diante da soberania de Deus, além de confiarmos no amor de Deus por nós, nós precisamos renovar a nossa aliança com Ele, independente
das circunstâncias no entorno das nossas vidas. Tomemos a nossa cruz, assumamos o discipulado, sigamos ao Senhor, porque não há outro caminho melhor do que a cruz, se precisamos passar por ela. Falar isso é muito fácil. Pregar isso não é difícil. Mas viver isso não é fácil. Porque quando a dor vem, quando a cruz está diante de nós para ser carregada, a nossa fragilidade humana nos leva a dizer: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas não há outro caminho melhor que a cruz. Depois de estarmos identificados com Cristo na sua morte, assumindo um compromisso, carregando a cruz, agora sim, agora podemos celebrar a manhã da ressurreição. Depois de identificados com Cristo, podemos viver a alegria de um novo amanhecer, que traz e sempre trará de Deus para nós a vida e a ressurreição. Porque o choro, como diz a palavra, pode durar até uma noite, mas a alegria, ela se renova pela manhã. Manhã de Páscoa. Esperança verdadeira. Porque de fato Cristo morreu. Venceu a morte. Ele foi lá no terreiro da morte, no quintal da morte, e a derrotou na sua casa. Por isso precisou morrer. Celebra a ressurreição aquele que está comprometido com o crucificado. A ressurreição tem sentido na vida daquele que tem um compromisso com Jesus. Fora isso, a ressurreição perde todo sentido. A manhã de Páscoa não tem sentido para aquele que não tem um compromisso com aquele que foi colocado lá na cruz. O que significou a manhã de Páscoa? A ressurreição para os soldados que estavam ali guardando a sepultura de Jesus. Talvez alguns tenham se convertido. Talvez para alguns tudo tenha sido apenas um grande susto, um grande mistério. Mas o que significou para Maria Madalena? O que significou para os discípulos? Aquela manhã de Páscoa e a visão do Cristo vivo. Eles tinham um compromisso com o crucificado. No texto que líamos, eu não vou ler todo o texto, mas Paulo diz que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa. Podemos celebrar a Páscoa. Podemos celebrar o Cristo vivo, se o conhecemos. Todos temos, de fato, nessa manhã, a certeza de estarmos vivendo um relacionamento com o crucificado. Identifiquemo-nos com Cristo através da morte, para que possamos estar identificados com Ele na ressurreição. Amém?